Gravado nos espendoráveis estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade que vai aterrar um córrego porque não sabe fazer uma ponte. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown e estou mais cansado que o calcanhar do Péricles. E aqui é o professor Vinícius de Almeida e há certas coisas que só podem ser ditas em uma letra de pagode. Não vai combinar. Eu sou o professor Fernando Machado e a obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso ao pecado. É isso aí. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Direito do Mato. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui para trazer um pouco de conhecimento jurídico para a sua semana. Fica aqui o nosso agradecimento à Unigran, que nos proporciona esse estúdio que está em um processo crescente de aperfeiçoamento. Agradecemos também ao Paulo, ele que conduz toda essa equipe de gravação, edição, de marketing que leva o Direito do Mato até você. E agradecemos principalmente a você, irmão e irmã, que nos acompanha, que nos dá ali a sua companhia semanalmente, que participa conosco, que comenta os nossos episódios. Fica aqui o nosso agradecimento. E você pode acompanhar o nosso trabalho por todas as redes sociais que nós conhecemos, especialmente Facebook e Instagram. E também os nossos episódios em todas as redes de streaming e também de áudio e vídeo, especialmente lá no Rumble e no YouTube. E é isso aí, gente. E o Orelo, né? Estamos lá no Orelo também, que remunera o produtor de conteúdo. E corre para adquirir as nossas disputadíssimas canecas do Direito do Mato, já está acabando, então já garanta a sua, entre em contato com a gente nas redes sociais que a gente passa todas as informações de forma de envio e também preço, mas atenção, já está acabando, então corre para adquirir. Tá acabando mesmo, só tem essas três aqui. Então... Aí, viu? Se você pedir vai demorar um pouco porque tem que mandar fazer mais. Leva 5 dias para ficar pronto a encomenda. Aí qualquer coisa culpa os correios. Né? Hoje nós vamos trabalhar com um tema muito importante. Vamos trabalhar então com execução, cumprimento de sentença. Aqui medidas típicas e atípicas de cumprimento de sentença. Vamos lá, iniciando aqui então o nosso episódio de hoje. Vou pedir aqui permissão, professor Fabrício, professor Vinícius, a você, nosso irmão e irmã que nos acompanha. Vamos trabalhar com as duas notícias primeiro e depois nós comentamos então, porque o assunto é similar, perfeito? Perfeito. Eu sei que vocês não vão poder falar aqui não. Desembargador do TJDF autoriza penhora de pontos de milhas aéreas. Conforme diz o artigo 789 do Código de Processo Civil, todos os bens presentes e futuros de um devedor devem responder por suas dívidas. Assim, com base nesse entendimento, desembargador Mário Zan Belmiro Rosa, do Tribunal de Justiça do DF, determinou em liminar a penhora de milhas de programa de fidelidade com empresa aérea. A ação de cobrança foi movida contra uma empresa de criptomoedas e seu sócio, acusados de pirâmide financeira. As buscas nos sistemas do judiciário não encontraram patrimônio para a satisfação da dívida. Por isso, o autor, representado pelo escritório Zubkov Advocacia, pediu a penhora dos pontos em programas de milhagens de companhias aéreas. A solicitação foi negada em primeira instância, com base na jurisprudência do TJDF. O entendimento que prevalecia na corte era de que as milhas aéreas são impenhoráveis, pois não existem mecanismos seguros e idôneos para a conversão em dinheiro. O autor recorreu com o argumento de que milhas possuem valor comercial e, por isso, são passíveis de alienação. O desembargador acolheu a tese e lembrou que tais pontuações são comercializadas em diversos sites. De certo, o juiz de origem não sabe que você pode vender por 2, 3 milhas, né? Então, eu pensei nisso porque toda vez que eu vou assistir um vídeo no YouTube, que o meu não é pago, então vem propaganda toda hora, né? E toda hora esse 2, 3 milhas, eu não aguento mais ouvir assim. Eu não sei, mas eu 4, 5 vezes por dia eu vejo a propaganda 1, 2, 3 milhas. De certo você está fazendo pesquisa de viagem, né? Pode ser. Pode por ser. Isso. Vamos para a próxima notícia. Justiça determina a penhora de faturamento da Igreja Mundial. A cobrança é parte da indenização de uma dívida de cerca de R$117 mil em aluguéis atrasados. A Igreja Mundial do Poder de Deus terá 25% do faturamento penhorado,
segundo decisão recente da Justiça de São Paulo, de acordo com o portal UOL. A ação faz parte de um processo movido por um proprietário de um imóvel que cobra mais de 117 mil em dívidas de aluguéis da instituição. Segundo a decisão da juíza Ana Cláudia Guimarães de Souza, a penhora poderá ser realizada já durante o culto, após o período de recolhimento do dízimo. Para que o cumprimento da medida seja realizado e o valor da dívida devidamente quitado, foi nomeado um administrador judicial que acompanhará o processo. Ele irá fiscalizar a movimentação financeira diária da Igreja Mundial. No processo, a Mundial alegou que a medida decretada pela juíza cria problemas para o seu funcionamento e agrava a crise financeira que atinge a entidade. A defesa ainda afirmou que a penhora pode, inclusive, dificultar a sua sobrevivência. Cara, esse aqui é bem diferente, hein? Se a Igreja Mundial está em dificuldade, que ela não conhece a nós, né? Mas olha que situação interessante aqui, vamos falar da igreja aqui. Então, o credor, né, de dívidas de aluguel, o aluguel não pago, entrou com uma ação de cobrança de aluguéis, que depois transformou-se em um cumprimento de sentença. Não é? E em virtude ainda do não pagamento desse cumprimento de sentença, foi correr atrás de meios de receber e não encontrou, pelo jeito, dinheiro em conta bancária ou outros meios e foi de penhorar o faturamento. Qual que é o faturamento da igreja? As ofertas, o dízimo, aquilo que é feito voluntariamente pelos seus fiéis. Para que isso seja possível, como não tem no banco, o juíza nomeou um administrador judicial que vai estar lá durante o culto, né, controlando a arrecadação. Daquilo que for arrecadado, ele vai reter 25%, até completar os 117 Será mil. Que ele que vai ficar carregando? A sacolinha? Ou ele vai carregar duas, né? Uma maior e uma menor, né? Perdão. Mas aqui, professor Fabrício, um ponto importante seria a gente testar o nível de cristandade do pastor para ver se ele vai abençoar o administrador judicial que está ali recolhendo parte do dízimo e se ele vai colocar esse administrador na intenção do culto. Será que ele será bem-vindo nessa comunidade? Ou às vezes pode até ser um ateu que vai lá, né, aproveita e se converte, né? Pode ser também, um milagre justamente, pode ocorrer naquele momento. Sobre as bênçãos de Deus. Mas vamos lá, professor Fabrício, para que a gente possa ser didático com o nosso ouvinte, vamos aqui entender primeiro a diferença entre o cumprimento de sentença e um processo de execução. Poderia nos auxiliar nessa dúvida? Se eu falar que não vai adiantar alguma coisa também, não pode. Dar um silêncio constrangedor aqui. Então, foi um prazer ter vocês aqui hoje. Boa noite. Bom, cumprimento de sentença, o próprio nome já deixa bem claro, né? Após um processo de conhecimento, onde o juiz vai analisar o pleito das partes e as provas, ele vai dizer quem tem o direito, se é o autor, se é o réu. Né? Ao analisar isso, ele pode condenar uma das partes a pagar alguma coisa, ou a fazer alguma coisa, ou a entregar determinado bem. Essa decisão, então, deve ser cumprida, né? Já que ele deu a sentença, que é a decisão que termina o processo, a decisão deve ser cumprida. Aí isso nós chamamos de cumprimento de sentença, então. Se a parte que perdeu não cumprir voluntariamente com a decisão, né, proferida pelo juiz, então a parte que venceu ingressa com o cumprimento daquela sentença, que é uma continuação daquela primeira ação, para que o juiz force a ele o cumprimento. Né? E aí há os meios processuais para isso. O processo de execução, a gente pula essa primeira fase do juiz dizer quem tem o direito, porque as partes já têm um título que demonstra quem tem o direito, os chamados títulos executivos extrajudiciais, né, que são documentos que demonstram que a parte tem um direito líquido, certo e exigível. Então, exemplos são os títulos de crédito, cheque, promissória, duplicata, as cédulas. Aí nós temos que explicar para o nosso aluno da graduação que nasceu ali já no ano 2000, né, temos que explicar para ele que cheque era um instrumento utilizado pelos maias e pelos astecas, né, por meio do qual você assinava um papel e alguém te dava... Você comprava alguma coisa assinando um papel e depois esse papel no banco ele seria transformado em dinheiro, né? Isso, uma confiança. Ordem, né? Uma ordem de pagamento à vista. Depois o brasileiro... Que o Brasil conseguiu fazer em pré-datado, né? Conseguiu fazer a prazo isso. E o professor Fabrício, sempre foi assim?
Sempre teve esse cumprimento de sentença? Quando você estudou ali sobre a égide do Código de 73, Código Comercial, Ordenações Filipinas, como é que era, professor Fabrício? Agora, ordenações filipinas foi foda, hein? O Código Comercial eu estudei, mas tudo bem que o Código Comercial é de 1850, né? Não puxando um pouquinho, já chega nas... Um pouquinho antes eu tava pegando elas. Então, no Código de 73, o que tinha era a execução de sentença. Qual que é a diferença do que era antes do que é o cumprimento de sentença hoje? A diferença é que o cumprimento de sentença ele é uma continuação do processo de conhecimento, da ação de conhecimento. Eu não preciso instaurar uma nova ação. A execução de sentença pensada no Código de Buzaide de 73, ele era uma nova ação. Eu pegava a sentença, instruía a inicial da execução, né, com ela e transformar tudo numa nova ação. Aí veio a ideia do processo, de um sincretismo processual, de uma continuação para ser mais célere, mais rápido. Impressionante que ninguém tinha pensado nisso antes. Né? De certo, acharam que todo o cumprimento seria voluntário, a exceção seria a execução, quando na verdade não. Né? A regra quase que é a execução. O cumprimento voluntário quase que não acontece. Então, essa é a diferença antes. O cumprimento de sentença, eu até acho o nome mais legal, o nome execução de sentença. Porque nada mais do que você está executando aquilo. Mas o termo execução ficou só para a ação própria da execução, que são esses tipos. Então, se eu tenho um contrato, se eu tenho um documento firmado pelo devedor, confessando aquela obrigação, com duas testemunhas, eu já tenho um título que dispensa eu falar, juiz, será que eu tenho direito? Não, eu tenho o direito. E o juiz só vai forçar o cumprimento. Tanto que na doutrina mais, vamos chamar de clássica do processo civil, eles chamam de execução forçada. Está forçando o devedor ao cumprimento da prestação. Então, nada mais do que isso. Então, o processo de execução e o cumprimento de sentença dão instrumentos para o credor receber o seu crédito. E, através disso, o juiz força o devedor a pagar, a cumprir com a sua prestação. E aí, um ponto também interessante é a forma de defesa da pessoa, do devedor, que ele vai ter uma diferença razoável, que no cumprimento de sentença, o devedor ele vai reagir em relação ao cumprimento da sentença por meio de uma impugnação, que é bastante restrita. Ele vai discutir ali o valor cobrado, discutir a incidência dos juros, a correção que foi aplicada. Por quê? Porque como já transitou em julgado aquela decisão, ele não tem mais ele não tem mais como opor resistência àquilo que já foi declarado pela sentença. A defesa dele fica restrita à liquidez. Ao quanto? Será que estão me cobrando realmente o correto? É isso. E já no processo de execução, como não houve, então, essa fase de conhecimento anterior, então o devedor ele tem a possibilidade dos embargos, por meio do qual ele tem uma possibilidade maior de defesa, inclusive de dizer que ele não deve. Nos embargos é mais amplo, né? Porque ele pode atacar o próprio título, eventual nulidade, etc., que ele já pagou, que ele não deve. Então, é mais amplo porque não teve... é um título extrajudicial. Consequentemente, vai ter mais oportunidade de produzir provas. Sim, porque uma vez instaurados os embargos, tendo elementos, aí ele tem a instrução probatória ampla nesse sentido. Né? Por isso, de um título... bem feito, bem elaborado, a importância, de quem vai fazer um contrato bem feito, numa linguagem clara, para não dar ambiguidade, contrariedade e trazer eventual nulidade ou passível de anulação aquilo ali. E aqui nós vimos em ambas as notícias, nós temos aqui medidas diferentes, medidas de forçar o devedor a... o que seriam, então, quais são as possibilidades que o credor tem de utilizar por meio do Poder Judiciário para receber, então, as dívidas em juízo? Quais são essas medidas que ele pode utilizar? O Código Civil diz lá no artigo 391 que respondem pelas dívidas, pelas obrigações do devedor, o patrimônio do devedor. Não há mais a questão de você responsabilizar a pessoa do devedor, como nós tínhamos lá no direito romano, lá atrás. Então, você podia
lá no direito romano, há muito tempo atrás, decretar a morte civil da pessoa, deixava de ser pessoa, se tornava coisa e era escravo, então, do credor e podia ser vendido ou trabalhar para o credor. Hoje é o patrimônio, hoje não, já faz um bom tempo, é o patrimônio do devedor que responde por conta disso. Então, quando, em virtude de um cumprimento de sentença ou de uma execução, é dada a oportunidade ainda no primeiro momento do devedor cumprir voluntariamente aquilo. Então, ele é citado e intimado para pagar em determinado tempo, ou oferecer alguma defesa, né? E ele pode pagar. Inclusive, o CPC atual, ele possibilita ao devedor oferecer um parcelamento, do qual o credor meio que fica obrigado a aceitar, que dá uma entrada de 30% e o restante em até 6 parcelas devidamente corrigidas, o que não tinha antes. Não pagando espontaneamente, aí o credor vai utilizar dos meios, então, de forçar. Se é um recebimento de quantia, de valor, então ele vai buscar meios para isso. Então, é o patrimônio. Então, hoje, com a tecnologia, é permitido diversas formas. Então, a primeira coisa que o credor pede para o juiz é ver se existe algum dinheiro em alguma conta bancária, conta aplicação, qualquer coisa que tenha guardado em algum banco ou instituição financeira ou até corretoras de valores, como ações e etc., para fazer essa busca para ver se a pessoa tem esses investimentos. Então faz uma busca ampla disso tudo. E aí, por vezes, não se encontra, a pessoa não tem nada disso. Porque a melhor maneira de receber dinheiro é você achar dinheiro. Então, não tendo isso, o credor vai atrás de outros bens, bens móveis e imóveis. Então, às vezes um carro, um maquinário que ele possa ter, ou um imóvel, dentre os imóveis que ele possa buscar para receber. Quando a gente vai atrás de um bem, é que entra essa tal palavra penhora, que é mais fácil, penhora, que é nada mais do que a penhora é uma garantia judicial. Eu vou buscar um bem do devedor, que chama de livre desembaraçado, um bem que seja possível de ser penhorado, encontro aquele bem e aquele bem então está garantido o juízo. E aí, dependendo do tipo do bem, ele pode ficar ainda sobre a guarda, sobre o cuidado, sobre o depósito do próprio devedor, que assina um termo que está penhorado, ele tem que zelar e tal, e não pode vender, não pode nada. Bom, está penhorado esse bem, vem uma segunda fase agora, que é avaliar esse bem, determinar o valor real dele, determinado o valor real dele, do qual o próprio proprietário do bem, o devedor, ele pode se manifestar, se ele achar que o valor está errado, está abaixo do valor de mercado, tudo. Afinal, é o interesse dele que, se vão pegar esse bem, tem que pegar pelo valor que ele vale, não menos. Avaliado esse bem, surge a possibilidade, então, do credor ter várias atitudes. A primeira delas, se o credor quiser, é pegar o bem para ele. Ele pode adjudicar o bem para ele. Isso. Eu me interesso pelo veículo, pelo maquinário, por um semovente e eu... Então ele tá a chamada adjudicação. Então ele adjudica, ele pega o bem para ele como pagamento da dívida. Aí é aquilo. Se a dívida é maior do que o bem, ele pega o bem e continua cobrando o devedor no restante. Se é equivalente, está pago. Se o bem vale mais do que a dívida, ele deposita a diferença em favor ali do devedor para que ele pegue aquilo que é de direito. Então, o devedor também não é prejudicado. Então, o credor tem essa possibilidade. Não querendo o bem para si, porque pode falar assim, vem com uma péssima energia, eu tenho que fazer um banho de anis com sal grosso. Ou penhorou um maré a turbo, ou um polo. Então ele pode não querer. Corta essa parte, Paulo. Então, ele pode fazer duas coisas. Ou a chamada venda direta, ou levar a leilão. Venda direta é quando o credor acha um comprador. Aí ele acha um comprador que tem interesse sobre aquele bem e aquele comprador deposita o valor em juízo e se torna proprietário. A venda direta ela é feita aí pelo valor da avaliação do bem. O bem vale R$100.000, a venda tem que ser por no mínimo R$100.000. Não tem negociação. Não tem a possibilidade, pode pagar mais, não pode pagar menos. Não tem a possibilidade de ser menos do que o valor da avaliação. Às vezes a venda direta acontece porque é um bem que tem muita gente interessada, o próprio credor vai atrás de alguém que tem interesse e realiza ali de forma mais rápida, não é? Porque
você vê, o próprio credor pode tomar medidas de achar pessoas que queiram comprar aquilo. Porque é o maior interessado, né? É o próprio na história. credor, Não tem, se não tiver a possibilidade da venda direta ou for complicado achar um comprador ou o credor não tiver esse interesse de ir atrás, ele pode enviar então para leilão. E aí os tribunais hoje são mais profissionais nisso, contratam empresas leiloeiras para fazer isso tudo pela internet. Mediante comissão que vai ser paga para a empresa, O leiloeiro, a comissão vai ser de 5%, né? Então, quando você no leilão faz a arrematação, você já tem que depositar ali o valor, né, da comissão do leiloeiro, dá a entrada, e às vezes esses leilões, dependendo, já sai a possibilidade de parcelamento, quanto que é o parcelado, e também no leilão tem a possibilidade que ele é feito, chamado em 2 praças, em 2 momentos, até da primeira praça pelo valor da avaliação, e na segunda praça, dependendo do juiz, até 50% do valor da avaliação. Então você consegue comprar com um deságio muito grande. Então é claro, todo mundo que vai comprar espera passar a primeira praça para ver, e aí começam a dar lance, e às vezes acaba sendo arrematado até a mais do que o valor da avaliação, ou às vezes menos, dependendo da procura pelo interesse. Então com a internet e os tribunais abrindo mão deles fazerem esses leilões, essas empresas elas fazem propaganda, vão atrás, elas mandam e-mail, tudo, então você... Profissionalizam. Profissionaliza. Às vezes você está no Facebook lá, vem, leilão não sei o que em Dourados. Você imagina um leilão feito na comarca de Amambá e feito pelo oficial de justiça. Pelo oficial de justiça. Né? Era desse jeito. No edital. Coloca o edital lá no mural da né? comarca e espera aparecer alguém para... Imagina o nível de publicidade. E no dia da praça, tinha lá o dia e o horário, tá o oficial de justiça no salão do fórum lendo o edital e vendo se tinha algum arrematante. Ele deveria, não tem ninguém no fórum naquele horário. Ele tinha que pegar e ler aquele edital e tudo, sem arrematantes e tal. Ele tinha que fazer isso, era obrigatório. Então, às vezes, no Fórum de Dourados, por algumas vezes eu vi isso, tá lá o oficial de justiça, do lado da escada lá, falando. Eu até imagino o susto do oficial um dia se chegasse alguém, né? Não, às vezes chegava, os interessados ficavam meio de canto, assim, como se não estivesse ouvindo. Daí ficava, olhava, opa, eu tenho interesse aqui. Mas é só quem realmente trabalhava com esse negócio de adquirir bem em leilão, tudo, ficava acompanhando os editais que estavam pregados na parede, porque isso saía no Diário da Justiça ou ficava ali nos murais do fórum. Com a internet, então, a leiloeira, o que ela faz? Ela coloca a foto do imóvel, ela pega um drone, porque ela não consegue entrar, às vezes o imóvel está ocupado, ela leva um drone, tira a foto por cima. Patrocina a publicação no Instagram, no Facebook e tal, então tem todo um... E também de veículo também, tem as descrições e tal, então isso facilita. Qual que é a vantagem? Você traz um número maior de interessados. E é bom pro Poder Judiciário também, que aquela ação vai terminar, porque alguém vai arrematar, vai receber, vai sair do fórum, aquilo. Pro credor é melhor. E o devedor fazer o quê, né? Tá devendo, uma hora ele vai ter que pagar, né? Aquele que não tem patrimônio pro Poder Judiciário, né? Ele é um semideus, né? Tá devendo, mas você não tem patrimônio, então tá aí, ó. O que você vai fazer com ele? Venceu o sistema. Esse é o chamado imortal, né? Que é aquele que não tem onde cair morto, né? Uma coisa interessante que agora o processo civil trouxe a possibilidade de constranger aquele que você não acha bens, que é você suspender o passaporte e a CNH. As medidas atípicas, né? Que colocaram ali. Então, não acha nada. Porque às vezes a pessoa tem... O protesto também da sentença, no SPC também, isso já são medidas que acabam, assim, em situações em que você não consegue atingir o patrimônio devedor, mas você acaba indiretamente atingindo a pessoa. Constrangendo a pessoa. Exato. Você pega a sentença ou na própria execução, você pede para o juiz oficiar os órgãos de proteção, constrange o crédito da pessoa. Porque às vezes ela tem patrimônio, ela só oculta o patrimônio. Está em nome de outras pessoas, né? Ela comprou um imóvel. Beleza, ela comprou o imóvel, é dela, tem um instrumento particular, só que ela nunca faz a escritura. Por quê? Porque se fizer a escritura, vai para o nome dela, daí vão pegar. Então ela continua fazendo isso. Ou, por exemplo, utiliza um veículo que não é só no seu nome, mas é do seu uso, regular. Tanto que já os tribunais já aceitam, o juiz já aceita, se tiver indícios de propriedade, né? Então a pessoa está sempre com aquele veículo, então o credor vai lá, o carro está na casa da pessoa.
né? A pessoa está andando com ele no final de semana. No trabalho, a pessoa está com o carro. Então, você vai meio que perseguindo, tirando foto do veículo. Todo o tempo a pessoa está com o veículo. Vai meio que stalkeando a pessoa ali. Um tanto quanto assim, né? E aí você prova, é da pessoa. Então, às vezes, a pessoa tem uma firma, o carro está no nome da firma, mas ela usa aquele carro o tempo inteiro. A proposta é interessante, porque você, ao penhorar o bem não vai passar automaticamente a propriedade do credor. Ele vai permitir, por exemplo, que um terceiro se manifeste caso a penhora tenha sido irregular. Sim, porque fazendo aquela penhora, você vai pegar, então, no nome de quem que esse carro está no Detran. No Detran vai estar o nome de uma outra pessoa. Essa pessoa é intimada para se manifestar. Ela fala, é meu, mas então por que a que título que está com o ser humano o tempo inteiro? Eu falei assim, na verdade, não é meu. E daí já fica aprovada a propriedade. Que vai até um momento ali, aquela amizade de emprestar o nome ou o subterfúgio ali, né? E nesses dois casos que a gente leu foi interessante, né? Porque o primeiro, porque são ativos que têm valor, mas nem sempre o credor pensa nessa possibilidade, né? É claro, não é todo mundo que vai ter pontos suficientes assim para saldar uma dívida, né? Mas às vezes considerando aqui que o cara era um investidor em criptomoedas, ou como diz Renan Calheiros, né, criptomoedas e Bitcoin. Então, às vezes, ele tem aqui algumas milhas, né? Porque precisa viajar bastante para esse tipo de negócio. Exatamente. E é interessante também porque o pessoal acaba falando que em um primeiro momento isso não seria possível, porque o próprio CPC ele já apresenta um rol do que seriam os bens passíveis de penhora. Só que se a gente vê esse tipo de decisão aqui, nós vemos que a ideia de pensar o processo fora... uma possibilidade que você pode começar a imaginar. Imagina que o devedor ele tem um canal no YouTube altamente monetizado. Você é oficial YouTube para que cumpra... Cara, então, assim, situações... Assim, tipo, o tempo que ele tem. O tempo, eu acho que poderia até ser, né? Quem sabe? Um objeto de penhora. Ih, já tô dando ideia. Fazer um anteprojeto, mandar aí pro... eu não sei se você tomou a medicação na dose correta hoje, mas me explique como que o tempo... O tempo no YouTube. Ele destinar um tempo do canal dele para você divulgar o seu produto na marra? Algo assim, tipo uns 10 segundos, dependendo do canal. Isso vale bastante, né? Fica aí a ideia. Mas enfim, voltando. Aquilo que você falou não está no CPC, porque se o juiz for pensar assim, se não está no CPC, então a gente vai tirar um monte de coisa fora. Eu vou tirar a criptomoeda. E criptomoeda não está no CPC. Criptomoeda é um ativo, tem valor, tudo, só que não tem lastro, não está regulamentado, está em algum lugar. NFT tem valor, é um ativo, também não está. E assim estão surgindo outros tokens com valor. Se você tiver um terreno no metaverso. Se você tiver um oficial de justiça no metaverso, né? Aí você tem que... Como é que é penhora no metaverso? O oficial de justiça tem que locar? O oficial de justiça tem que logar no metaverso? Tem que fazer tipo um Minecraft lá no metaverso. Levar uma intimaçãozinha. Mãozinha, irmãos e irmãs, quando nós chegamos nesse ponto, você já sabe que o nosso episódio está chegando do metaverso tem que falar. Teve um cara que comprou um iate no Roblox por $600 mil, então tá valendo, né? Eu só tô tentando fazer a Maria Alice, minha filha mais nova, construir um iate para vender por alguns R$6 mil, pelo menos. Utiliza o talento dela, né? Começa... Irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais um episódio do Direito do Mato. Reiteramos aqui os nossos agradecimentos a você que nos apoia, a você que nos ouve, que compartilha o seu tempo, que o professor Vinícius já quer penhorar aqui conosco. Agradecemos também ao Paulo, agradecemos também à Unigram. O tempo aqui do Direito do Mato tem um valor econômico expressivo, graças a vocês, se vocês acessarem lá o Orelo, se acessarem também o nosso canal do YouTube, deixar o like, deixar a curtida, comentar pro YouTube, o logaritmo do YouTube aí entender que o Direito do Mato tem um valor econômico. Eu acho que algoritmo, velho. Não, era de algoritmo, passou para logaritmo, né? Mas o professor Vinícius, eu acho que o nosso tempo aqui, o Cisbajude nem pega ele já. Tá naquela cota da poupança abaixo de tantos salários mínimos, fica ali. Valor irrisório, valor vil, não precisa. Ô dó. É isso aí, pessoal. Empenhoráveis ou não, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes.